oportunidade de saudar as coisas irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós sempre gostamos de orar a Deus, irmãos, e pedir para que Deus nos dê a palavra que a igreja precisa ouvir. E às vezes esta palavra serve para uma pessoa. E edificando a vida de uma pessoa, dentro da casa de Deus, todos nós somos edificados, porque nós nos alegramos na bênção e na vitória dos nossos irmãos. Não é que eu esteja me gloriando no problema da irmã Elba, mas é uma confirmação desta palavra também. Porque nós percebemos que ela está atribulada com a situação, com os problemas que ela enfrenta. E eu quero falar hoje justamente sobre tribulação. E eu louvo a Deus, porque Deus nos tem confirmado a palavra. Sério, de repente não serve somente para ela, já está servindo primeiramente para mim, e eu creio para todos os irmãos e todos que estão ao alcance da nossa voz. O tema de hoje é: sede pacientes na tribulação. Pastor, mas eu vou ser paciente na tribulação, né? E você vai aprender nesta manhã como você poderá ser paciente na tribulação. Vamos ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 12. Eu não vou ler por enquanto o versículo todo, vou ler só a frase que está no centro do versículo, que é o tema da nossa mensagem, onde diz assim: sede pacientes na tribulação. A tribulação, muita gente tem ela como uma coisa ruim, mas se nós examinarmos a palavra de Deus, ela é um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Porque se nós quisermos ter paciência, temos que passar pela tribulação. Se quisermos ser experientes, temos que passar pela tribulação, adquirir a paciência, porque a tribulação vai gerar a paciência, e a paciência vai gerar a experiência. Você quer ter esperança? Então tem que passar pelas três fases. Tem que passar aprender a ser paciente com a tribulação, e através da paciência adquirir a experiência. E depois que você adquirir a experiência, então vai vir a esperança. E nós não perdemos a nossa esperança, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Paulo fala aqui que é para ser paciente na tribulação. E tribulação, irmãos, eu pesquisei no dicionário, é sinônimo de aflição. Uma pessoa atribulada, nós vemos que ela está aflita. Você já olha nos olhos da pessoa, no semblante, está sofrendo. Por quê? Está atribulada. Então, sinônimo de tribulação é aflição, angústia, sofrimento, tormento, agonia. Eu separei somente essa, mas tem várias. É uma sensação de tristeza ou de aborrecimento ocasionada por um dissabor, uma provação ou por um desgosto, uma dor, uma infelicidade ou amargura. Muita gente hoje está amargurada, muita gente hoje está atormentada, muita gente hoje está aflita simplesmente por causa da tribulação. E eu digo que não está se comportando da maneira certa, simplesmente por falta de entender qual é a função da tribulação na vida do crente. Paulo tinha muita capacidade para falar deste assunto. Se nós formos estudar e ver a vida de Paulo, o que Paulo passou, basta dizer que na sua chamada, Jesus já falou com Ananias que ele era um vaso escolhido, e Deus iria mostrar o quanto ele deveria sofrer pelo nome dele. E muitas das vezes as pessoas abandonam a casa de Deus, perdem a fé, perdem o ânimo de orar, de ler a Bíblia, aquela alegria de chegar com o seu irmão em paz do Senhor, irmão Diego, dar aquele abraço gostoso, porque parece aquela hiena, ó vida, ó azar, não é isso? Mas é tudo por falta de experiência, tudo por falta de paciência, tudo por falta de esperança. E este versículo que nós lemos
ele está em pleno contraste com o versículo 3 do capítulo 5. Nós lemos Romanos 12, 12b, sede pacientes na tribulação. Agora presta atenção no que diz Romanos 5, 3. Você pode pôr aí, por favor? Romanos capítulo 5, versículo 3. Eu gostaria que alguém lesse. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Lê só o finalzinho. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Não parece uma contradição? Sede paciente na tribulação, mas para que a pessoa tenha a paciência, tem que passar pela tribulação, porque é a tribulação que produz. Então, como que você pode ser paciente na tribulação, se é a própria tribulação que vai te produzir essa paciência? Eu estive meditando nisso esta semana inteira, irmão. Eu deitava assim, aquilo vinha na minha cabeça. E aí eu separei várias referências aqui que falam sobre tribulação, falam sobre o consolo, e nos explica para que serve a tribulação na vida do crente. Parece que é uma contradição, mas na verdade são duas coisas bem diferentes e interessantes. O primeiro que nós lemos aqui é suportar com paciência, né? Paulo fala, sede paciente. Quando ele está dizendo tenha paciência, ele está dizendo suporte. Então, suportar com paciência significa esperar no Senhor e não se desesperar. Deus sabe de tudo que você está passando, seja o que for, seja na área sentimental, seja na área profissional, na área espiritual. Deus conhece. Jesus disse certa vez que Deus sabe o que vocês precisam antes mesmo que a gente peça. E ali está certo que ele falava de comer, beber e de vestir. Mas eu preciso de paz. Quem é que precisa de paz? Eu preciso de vitória. Quem precisa de vitória? Eu preciso de consolo. Quem precisa de consolo? E Deus sabe disso. Alguém lê o Salmo 40, versículo 1? Sabemos até de cor, né? Alguém lê? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Qual palavrinha que está dentro desse salmo? Paciência. Esperar já é ruim. Imagina ter paciência para esperar. Quem sabe disso é quem está atrasado, né, mano? Assim, para ir para o trabalho, ou para a escola, ou para a igreja, e o ônibus não passa, quando ele olha lá, 20 minutos, meia hora de atraso. Aconteceu isso ontem com a Francine, ela veio a pé da Oslo Strasse aqui para participar do ensaio, porque 27 minutos, né? Não, era 11, só que, não, era 7, eram 7 minutos, só que em 7 minutos andando a gente já está aqui. Ah, tá, eu entendi você dizer 27. Então, paciência para esperar. Então, espera com paciência no Senhor. Junta este versículo com 1 Pedro 5,7. Alguém lê? Imael? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, espere com paciência no Senhor e lance sobre ele toda a tua ansiedade. Aqui fala de esperar e de lançar. Muitas das vezes, a gente está com uma ansiedade, está com uma tribulação, uma angústia, uma aflição, e fica guardando aquilo dentro do coração. Dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu estou me sentindo assim. Ele sabe, mas fala, Senhor, eu estou me sentindo assim, creio que o Senhor pode me consolar, creio que a minha vitória vem de Ti, e eu lanço sobre Ti, lanço sobre Jesus, deposito aos pés da cruz, aos pés do Senhor, essa minha ansiedade que está me atribulando, está me tirando a paz. Então, para que você possa ter paciência na tribulação, ou esperar com paciência no Senhor o consolo e a tua vitória, você precisa lançar sobre Ele. E como é que você faz para lançar? Volta, por favor, em Romanos 12, 12. Presta atenção. Eu escolhi a palavra central. Agora vamos ler a primeira e a última. Alegrai-vos na esperança. Então, espere com alegria. Está doendo? Seja alegre, porque você sabe que essa dor é passageira. Deus está te vendo, Ele sabe o que você está passando. E perseverai na
Só assim você pode lançar sobre ele a sua ansiedade. Só assim você pode haver o alívio da sua tribulação. Só assim você pode ter paciência na hora da tribulação. Porque é a própria tribulação que vai gerar essa paciência em você. A tribulação é uma bênção na vida do crente. Imagina se os pastores, eu tiro base por mim, as tribulações que a gente enfrenta, não só com a igreja, mas em várias áreas, se eu fosse desanimar e não estar mais aqui para ministrar culto. Eu falo isso em nome de todos os pastores, em nome de todos os obreiros, professores. Quantas vezes vocês vêm dar aula aqui com um problema que vocês precisam resolver, mas vocês deixam o problema lá fora e vão fazer a obra que Deus colocou na mão de vocês. Isso tudo é ter paciência. E quantas pessoas na hora da tribulação, quantos irmãos estão esfriando na fé, eles não sabem a força que tem. Se é jovem, João que escreveu jovem, eu vos escrevi que vocês são fortes, já vencestes o maligno e a palavra de Deus habita em vós. Então é inadmissível ver um jovem ali, cabisbaixo. Se ele estiver assim, é porque ele não sabe a força, o poder que está na mão dele, que Deus concedeu para ele. E o interessante é que é a própria tribulação quem produz a paciência, como lemos em Romanos, capítulo 5, a parte B do versículo 3, sabendo que a tribulação produz a paciência. Isso quer dizer que não existe paciência sem tribulação. Então, uma pergunta: como ser paciente na tribulação se é a própria tribulação que produz a paciência? Paulo nos dá a resposta nesse mesmo versículo 3 que nós lemos. Diego, por favor, Romanos 5:3. Alguém lê só a parte A. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Alguém enxergou a receita? Nós nos gloriamos na tribulação. Gente, gloriar na tribulação, essa é a receita que Paulo nos dá. E ele não somente se gloriava, como também sentia prazer. Leia 2 Coríntios 12:10. Alguém leia, por favor, quem vem aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Está aqui na transparência. Alguém pode ler? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Dentre essas coisas que ele sentia prazer, ele cita a angústia. E a angústia nós vimos que é um dos sinônimos de tribulação. Então ele sentia prazer também na tribulação. Ainda capítulo 7, versículo 4, só a parte B. 2 Coríntios 7, 4b. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Quem aqui está cheio de gozo, transbordante de gozo, de consolação na tribulação? Eu estou. Passei tribulação, como diz o Salmo 116, angústias do inferno de mim se apoderaram, encontrei aperto e tristeza, mas eu estou cheio de gozo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo me consola, o Espírito Santo te consola. Irmã Elba, basta que você sinta prazer na tribulação. Você sabe por quê? Você está participando das aflições de Cristo. Nós vamos ver isso. Paulo fala sobre isso aqui. Ainda Atos 14, 19 a 22. No 22 tem um versículo que eu quero falar, mas para entender o contexto, leia a partir do 19. Atos 14, 19 a 22. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estavam mortos. Mas, rodeando-os, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Leia só aquele finalzinho, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. é preciso que você enfrente tribulação para entrar no reino de Deus.
E a tribulação é um instrumento de Deus para o nosso crescimento. É na tribulação que a gente vê que Deus realmente consola, que o Espírito Santo realmente está conosco. Quando tudo está bem, está tudo tranquilo, a gente até esquece que existe o Espírito Santo, gente. A verdade é essa. Tem dinheiro na conta, pode sair, viajar, passear, comprar o que quer, não está faltando nada, nem ajoelha para orar. Mas quando a tribulação vem, a falta vem, a necessidade vem, aí vai buscar a Deus. Errado. Se você se gloriar na tribulação, sabe o que vai acontecer? Ela mesma vai fugir de você, porque esse consolo vai ser tão forte, mas tão forte, para você vai ser uma coisa natural. A nossa esperança não está aqui nessa terra. Glória a Deus. E as causas comuns que provocam a tribulação. Alguém sabe citar alguma causa, algum motivo pelo qual uma pessoa possa se sentir atribulada? Ivanor pode citar um? Decepção. Decepção. Falta Falta de dinheiro. de? Dinheiro. Falta de dinheiro. Amém. Esse é o meu problema. Alguém pode citar mais um? Saúde. Né? Falta de saúde. Aí não saúde, enfermidade, né? Enfermidade, é. Atribula. Bom, as causas mais comuns, eu anotei algumas aqui. Provas. As provas nos atribulam. Lutas. Problemas. Quanta gente não consegue tirar o problema da cabeça? Vai deitar, está com um problema, vem para a igreja, está com um problema, vai para o trabalho, está com um problema, trata até mal a esposa, os filhos, os amigos, os irmãos, os companheiros, porque só se foca no seu problema, então se torna uma pessoa atribulada. E em todos os sentidos, a ponto de alguém dizer, ih, lá vem aquele atribulado aí. Aí já não é atribulado no fato dele estar sofrendo tribulação, é atribulado pelo fato de uma pessoa problemática que só fala de luta, só fala de problemas, só reclama, só se queixa, mas ele se esquece que ele tem que se regozijar, ele tem que se gloriar, ele tem que orar, ele tem que lançar sobre Deus, sobre Jesus, porque ele tem cuidado das nossas almas. Perturbações. Causa da tribulação. Tem pessoas que têm perturbação no sono. Tem pessoas que se perturbam por qualquer coisa. Tem pessoas que não têm paz e perseguições. E às vezes ela vem sem nenhum motivo aparente. Às vezes parece que está tudo bem com você, de repente vem aquele sentimento, aquela coisa, aquela angústia, aquela aflição que você não sabe de onde vem, por que está acontecendo, o que você fez para merecer aquilo ou para que aquilo acontecesse com você. Isso Pedro nos fala em sua carta. Ele fala em 1 Pedro 4, 12 e 13. Nesse caso, nós sentimos uma angústia, uma aflição inexplicável, uma coisa estranha, a gente não entende o que está acontecendo. Alguém lê 1 Pedro 4, 12 e 13? Francine? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para nos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Na hora que você estiver sentindo isso, na hora que você estiver aflito, atribulado, você se alegrar. Você sabe por quê? Você está tendo o privilégio de participar das aflições de Cristo. E quanta gente não quer aflição, quanta gente não pode passar luta. Certa vez alguém chegou para mim, não vou citar nome, né? um dos pastores responsáveis por mim, apontou o dedo na minha cara e falou assim: você está com espírito de miséria, por causa da sua luta aí, tribulação, você não progride. Eu peguei na minha mente e repreendi em nome do Senhor Jesus. Estou com espírito de tanta miséria que estou em pé aqui até hoje. A minha salvação não depende de ouro e de prata e de dinheiro.
Eu não creio num Jesus, só que porque faz maravilha, Jesus que abençoa, Jesus que te dá carro, que te dá casa, que te faz ter uma vida próspera. Aquele Jesus que a pessoa pensa que vai te permitir ter, ser e poder. Guarda bem, quem negociou adoração em troca de bens, em troca de riqueza, não foi Jesus, foi o diabo. Lê lá em Mateus capítulo 4. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu não adoro Jesus pelo que ele pode fazer por mim, é pelo que ele já fez. Ele pagou o preço do meu pecado lá na cruz, pagou o preço dos nossos pecados. Se a nossa casa terrena se desfizer, temos uma eterna lá no céu, e nós não temos nessa terra morada permanente. A maior bênção que nós podemos receber na nossa vida é a salvação da nossa alma. A maior promessa que ele nos fez está lá em 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E tem tanta gente aí esperando promessa de bênção, de carro, de maravilha. Gente, eu digo para os teólogos da prosperidade, os pregadores da prosperidade, quem disse isso não foi Jesus, foi o diabo. E aqui nós não aceitamos a doutrina do diabo, recebemos a doutrina de Jesus, a palavra de Deus revelada. Amém? Amém. E ainda podemos repetir, se quiser, Atos 14, 22, mas é só citar, porque importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. O interessante é que Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Eu anotei, irmão, que é para que eu possa não esquecer, que eu preciso falar tudo isso aqui. João 3, 16, 33, somente a parte B. Alguém lê? Quando ele fala no mundo, a partir dali. João 16. Aleluia. 16, É o versículo 36, a parte B, né? capítulo 16, É. só vai até o 33. Não, peraí. Capítulo 16. Desculpa, espera um pouquinho. Eu marquei aqui a referência. Aqui, ó. João 16, versículo 33, a parte B. 33. João 16, versículo 33. Eu falei 36. Foi eu, desculpa. É 33b. Só a partir dali. No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está prometendo bênção? Está prometendo vitória? No mundo tereis o quê? Aflições. E o que é aflição? É um dos sinônimos da tribulação. Por isso que temos que ser pacientes na tribulação. Jesus não prometeu mar de rosas. Certa vez ele disse, pensa que eu vim trazer paz ao mundo? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Eu vim para colocar o pai contra o filho contra o pai. O que ele quis dizer com isso? Não é que ele é a favor das intrigas familiares, não. Mas quantas pessoas não se convertem, não vêm para a igreja, não aceitam a Jesus, porque o pai, não, nós somos da religião tal e vamos morrer até aqui. E se você for, você vai sair de casa. Aí ele vai e nega Jesus por causa dos pais. Jesus diz, quem não deixar pai, mãe, mulher, parentes, amigos por causa de mim, não é digno de mim. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, tenha paciência. Seja paciente nas aflições, paciente na tribulação. Davi já conhecia este segredo. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aflição é sinônimo de tribulação. Então, muitas são as tribulações do justo. Você vai passar. Deus já disse que não são poucas, são muitas. Mas Ele vai te livrar, desde que você tenha paciência, ore e lance tudo aos pés de Cristo Jesus. Ainda Salmo 116, versículo 3, 4, 7 e 8. Olha como que a pessoa se sente diante de uma aflição, diante de uma tribulação. Eu já passei por isso. E não foi uma vez só não, várias vezes. Alguém lê? Salmo 116, versículo 3, 4, 7 e 8. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. 7 e 8. 4 também? Isso, 3, 4, 7 e 8, tá certo? Desculpa. Então invoquei o nome do Senhor, Isso. dizendo, ó Senhor, livra a minha alma.
volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quando ele te livra os olhos das lágrimas, o que ele está fazendo? Está te consolando. Oh Deus. Preste bem atenção nas palavras de Paulo em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Ali você vai aprender para que serve a tribulação. Se você é atribulado, você é um instrumento de Deus para consolar o seu irmão que também está atribulado. Leia 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ainda capítulo 1, versículo 3 a 5. E ali você vai ter uma lição maravilhosa acerca da tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Viu? Somos consolados na nossa tribulação e através deste consolo nós consolamos os outros irmãos. E é aí que entra o quê? Romanos capítulo 5, 3. A tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí pega essa palavra experiência. Através dessa experiência que você teve na sua tribulação, você vai consolar os irmãos que também estão atribulados. Olha o benefício da tribulação, gente. Dá glória a Deus quando você estiver atribulado. Por isso que Paulo sentia gozo, alegria na tribulação. Porque quando ele ia consolar alguém, ele tinha condições para fazer isso aí. Porque ele mesmo tinha sofrido. Leia aí no capítulo 4, versículo 17. Há muitas referências. Estou pedindo para que nós leiamos todas elas, para que você possa entender que é preciso ser paciente na tribulação. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ali não fala quantos quilos tem essa glória não, entendeu? Mas eu creio que é uma glória muito pesada e muito excelente que vai estar sobre a nossa vida. E o que nos confere isso? A nossa momentânea tribulação. Por quê? É passageiro, gente. Tribulação é só coisa para esta vida, enquanto Jesus não vem e enquanto você não parte. Então não se preocupe com a tribulação, seja paciente e se regozije. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É por isso que você tem que ser paciente. A aflição é sinônimo de tribulação. Não se compara com a glória. Então, se você desiste, se você se esfria na fé, se você abandona, se você não quer mais servir porque está muito pesada a tribulação e abandona tudo, você não vai desfrutar daquela glória que vai ser revelada. E esta glória, nenhum prazer aqui na terra, olha, Paulo fala que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não sentiu, ou seja, não subiu ao coração do homem, são as que Deus reservou para aqueles que o amam. E isso está ali, ó, a glória que em nós deve ser revelada. E sabe qual é uma outra glória que vai ser revelada em nós? 1 João capítulo 3, versículo 2. Quem espera essa glória? Essa é a minha esperança, irmão. A minha glória é essa aí. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, vamos ler junto? Seremos semelhantes a ele,
Porque assim como ele é, o conversa. Gente, Já pensou você ser semelhante a Cristo? Porque assim como você vai ver Ele, assim como Ele é, você vai ver, você vai olhar você com o corpo glorificado. Isso aqui não quer dizer que lá no céu você vai ser o centro das atenções como Ele, não. Está dizendo aqui, é o que Ele reservou para você. E olha que é aquilo ali que o diabo quis, hein? Subirei as mais altas estrelas de Deus. Ele quis o que? A glória de Deus. Mas ele foi precipitado. E nós vamos receber gratuitamente, simplesmente pelo fato de suportarmos a nossa momentânea tribulação. Essa deve ser a esperança do crente. Ver Jesus face a face. Essa deve ser a esperança do crente. Por isso que a tribulação não pode nos afastar. Paulo fala que nada pode nos afastar do amor de Cristo. E ele cita ali a tribulação. Ele cita ali a perseguição, a fome. Enquanto a gente se deixa atribular por causa disso e se esquece dessas bênçãos aí. Temos a própria ajuda do Senhor Jesus Cristo para superar as tribulações. Leia Hebreus 7, 25. Estou terminando. Faltam umas 10 referências aqui. Seriamente, falta mesmo. Hoje vamos atrasar um pouquinho aqui, tá? Romanos 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode te salvar das suas angústias, não somente salvar a sua alma da perdição, também da tribulação, pode te consolar. E temos aí o próprio Deus, 1 Coríntios 10, 13. Olha só, o próprio Deus, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Quantas pessoas são tentadas por não ter paciência, por não suportar a tribulação? Quando se fala de tentação, a gente pensa logo em ser tentado a pecar, a adulterar, a fumar maconha, a roubar. Não, a pessoa pode ser tentada a abandonar a comunhão com Deus, pode ser tentada a abandonar o convívio com seus irmãos por causa da tribulação, pode ser tentada a perder a sua paz. Tem pessoas que está tão atribulada, mas tão atribulada, que ele se torna um atribulado, não consegue ter paz com ninguém. Mas ali, Jesus vive para interceder e Deus não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. A tribulação está forte? Está pesada, Elba? Você pode suportar, porque Deus não vai deixar ir além do que você suporta. Então nós precisamos descobrir a nossa força, irmão. A nossa força. Felizes são os que resistem à tribulação. Pode ler Tiago 1,12. Ali fala tentação, mas tem uma versão que eu vou citar aqui. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem uma versão que diz assim: bem-aventurado o varão que suporta, que sofre a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa de glória, a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diz aqui também: infelizmente, muitos cristãos não conhecem ou ainda não observaram a profundidade desse mistério. Isso é um mistério. A tribulação é um mistério na vida do crente. Ela é que nos aproxima de Deus. Muitos cristãos não sabem ainda a profundidade do que Paulo fala em Filipenses 1, 29. Eu sempre cito este versículo aqui. E eu me consolo com este versículo. Quando eu estou numa dificuldade, numa luta, algo está tirando a minha paz, está me atribulando, eu lembro disso aí, Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Padecer o quê? Lutas, perseguições, afronta, tribulação, tentação, injúria, desprezo. E muita gente pensa que só quer crer em Jesus para as coisas boas, os benefícios, as bênçãos e
maravilhas, mas ali diz que não somente isso, mas também como padecer por ele. E atrás desse padecer tem um monte de coisas, inclusive a tribulação. Leia também 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, depois você anota e lê Filipenses 1:29 e em seguida lê 1 Pedro 1:7. Junta os dois versículos. 1 Pedro 1:7 é a resposta para Filipenses 1:29. É por isso que devemos ser pacientes na tribulação. A tribulação faz parte da vida do crente fiel que quer viver piamente em Cristo. Você quer ter uma vida sincera, uma vida honesta, uma vida pia, uma vida reta diante de Deus? Sabe o que você vai enfrentar? 2 Timóteo 3:12. Olha só, se você quer ser fiel, quer ser um crente honesto, um crente verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, olha o que você tem que suportar. Que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É um dos motivos que causam a tribulação. E também um dos sinônimos de tribulação. Então, perseguição é oposição. E um dos sinônimos de oposição é tribulação. Leia Lucas 16:16. Estamos terminando. Faltam mais duas referências ou três só. Lucas 16:16. A lei dos profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E todo homem faz corpo mole para entrar no reino dos céus. Todo homem não suporta luta, todo homem não suporta tribulação. Todo homem só quer bênção, mas não quer padecer por Cristo para entrar no reino dos céus. Ele faz força. Ser crente, irmão, é coisa para gente forte, não é coisa para gente fraca, não. A coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida, sem brincadeira, são duas. A primeira é ser crente fiel, é não ser fanático, e nem ser formal, entendeu? E nem ser morno. É ser crente fiel. É a coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida. E a segunda é vida a dois. Quem é casado sabe disso, quando está namorando. Mas depois que se casa, é que um vai descobrir os defeitos do outro. Aí que entra a força de quê? Do amor para superar isso. Aí que entra aquela graça para conversar. Ela chega para ele, poxa, amor, isso não está legal. Ele chega para ela e vice-versa. Então isso é muito difícil. Mas empregar força para entrar no reino de Deus. Isso quer dizer que você tem que ter paciência na sua tribulação. Enfrentar a tribulação como uma coisa que vai te dar prazer e que vai te fazer crescer na fé e que vai te fazer conhecer mais ao teu Deus. Quero concluir, irmãos, com Lucas 21:19. Alguém pode ler? A vossa paciência possuí a vossa alma. Na vossa paciência? Possuí a vossa alma. Ou seja, na vossa paciência, ou na vossa paciência, na tribulação e na vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Então tenha paciência, seja paciente na tribulação. Porque as tribulações dessa vida, irmão, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, seja paciente na tribulação. A receita está também em Romanos 12:12. É se alegrar na esperança e perseverar na oração, como nós dissemos. O início do versículo e o final. Reflita no que diz o hino da harpa 126. Eu anotei para mim não esquecer. Onde diz assim: os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. É na hora da tribulação que você vai receber as maiores revelações
de Deus. É na hora da tribulação que você vai ver o quanto Jesus te ama. Por isso, seja paciente na tribulação. Aleluia. Deus nos abençoe em nome do Senhor.